Nós continuamos o capítulo de número 49, que nós demos início ao nosso último estudo, né? Nossa última quinta-feira. Nós começamos o capítulo de número 49. E agora nós voltamos a esse capítulo, que é um dos cânticos do servo, chamados assim, este capítulo de número 49. Nós faremos a leitura, irmãos, do versículo 7 até o versículo de número 13. Aí os irmãos acompanhem a leitura, por favor, do texto. O texto diz o seguinte: assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável, eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos campos, e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Irmãos, nós já oramos a Deus, a nossa irmã Edina orou a Deus por nós, pedindo que nós sejamos abençoados no nosso estudo aqui, nesta quinta-feira, José. E aí nós estamos, então, no capítulo 49, como nós vemos aqui, do livro de Isaías. Esse capítulo 49, ele começa com, como nós falamos anteriormente, com aquele que é chamado o Cântico do Servo. Na verdade, o livro de Isaías tem vários cânticos do servo. Ou seja, poesias que falam do servo de Yahvé, daquele que virá para resolver o maior problema do povo de Deus, que é o pecado. Então, este servo agora começa a aparecer em cores, digamos assim, mais vivas. Ele começa a se dar a conhecer de uma maneira mais profunda, ok? E este capítulo 49, ele fala também do servo. Aliás, no início do capítulo 49, como nós vimos, na última terça-feira que estudamos Isaías, nós vemos o servo falando dele. Veja comigo na Bíblia aí. Olha só o versículo 1 do capítulo 49, só para nós lembrarmos aqui. Olha o que o servo diz: ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. Aqui é o servo chamando o mundo inteiro para ouvir o que ele tem a falar. Olha só o que diz o servo: o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. A ideia do chamado do servo. Fez a minha boca como uma espada aguda, o poder da palavra do servo. Aí olha só o que Deus disse ao servo, segundo o próprio testemunho do servo, versículo 3. E me disse: tu és meu servo, és Israel. A gente viu, né? Que és Israel, é tudo aquilo que Israel não foi, tu serás, tu és. Então, Israel, a nação de Israel, fora chamado para servir a Deus. Mas no Antigo Testamento, o que Israel faz? Israel peca contra Deus, ele não serve a Deus. Então Deus vai levantar um servo que cumpra tudo o que Gustavo e Israel não cumpriu. Daí ele toma esse nome para ele, Deus dá esse nome para ele: tu és Israel. Ou seja, tudo que Israel não fez, você fará. Israel não me adorou, mas você adorará. Israel não foi fiel, mas você será. Tu és o verdadeiro Israel. Essa é a ideia. Tu és meu servo, tu és Israel. Então, no capítulo 49, de 1 até 6, o servo fala do seu chamado,
do conforto do Senhor em meio à tribulação. Ele fala da tribulação e do desgaste dele enquanto cumpre a missão que o Senhor colocou sobre ele. Nós vimos isso, né? Há algumas quintas-feiras atrás. Agora, nessa parte, o que vai acontecer? Ainda o texto continua falando do servo, só que agora Deus, o Senhor, fala do seu servo. Então vamos lá. No capítulo 49, de 1 a 6, o servo falou dele. Agora, o Senhor falará do servo. Deu para entender, então, a mudança aqui? Primeiro, o servo falou dele mesmo, um alto testemunho. Agora, o Senhor Deus fala do servo dele. Vai dar um testemunho do servo dele. E aí nós começamos aqui, lembrando que o tema dessa perícope na qual nós estamos, né, que começa no 49 e vai até o 55:13, fala da grande libertação. Grande libertação, diácono Marcos e diácono Fabiano, que o servo de Yahvé fará. Esses que nós temos visto, né? Esse servo de Yahvé poderoso. Ele vai trazer uma grande libertação para o povo de Deus. Olha a nossa introdução a este trecho que nós lemos, do 7 ao 13. Nessa estrofe, como é um cântico do servo, essa aí é uma estrofe dela, tá? Desse cântico, de 7 a 13. Nessa estrofe, o poeta, que é Isaías, de uma maneira bem parecida com 42:5-9, que ele fala do servo lá, e da missão do servo, o poeta se apressa a falar da obra do servo. Ele faz isso com a voz de Deus, ou seja, como se fosse o próprio Deus falando. Então, nessa estrofe desse poema, o profeta fala como se o próprio Deus estivesse falando do servo, ok? Este declara que a tarefa do servo é tornar possível ao povo de Deus ao redor do mundo que se converta a ele. A ideia aí é de que Deus está falando como o servo vai fazer com que o povo de Deus se volte para ele e o adore. Lembra que o povo de Deus está longe de Deus, lembra? O povo está em pecado. Mas esse servo vai trazer o povo de Deus para Deus novamente. Tá? A linguagem é do regresso do exílio. Porém, em termos mais gerais, a gente vai ver que parece muita linguagem quando Israel é chamado do Egito. Quando Deus o chama para sair do Egito. Quando Deus o liberta do Egito. Então aqui vai lembrar-se disso através das imagens, dos termos que a poesia usa. Só que fala de uma libertação maior do que a do Egito. Ok? Vai lembrar o que Deus fez no Egito com o povo dele, mas vai falar de algo muito maior. Tá? O povo que é prisioneiro está para sair das trevas. Nós vemos isso aí no verso 9, né? E ser guiado como ovelhas por um caminho suave e tranquilo. Aí diz, né, no texto que a gente leu, diz, e ele vos guiará no caminho das águas, certo? Como um pastor que guia a ovelha. Como em 42:10-13, que fala do servo também, a resposta poderosa à obra de Deus, através do servo, é de júbilo universal, no qual a natureza toma parte proeminente. A ideia é que a obra, Renata e Alain, a obra do servo de Yahvé é tão poderosa, tão grandiosa, que a natureza, a criação, vai se juntar para louvar a Deus pela grande libertação que ele dará ao seu povo por meio do servo. Então, irmãos, todo o cosmos, toda a criação está envolvida nessa grande libertação que Deus promoverá por meio do seu servo. Ok? Então, disso tudo vai falar o nosso trecho aí de Isaías 49, de 7 a 13. O tema desse trecho específico, Lucinete, é esse aqui, ó. A confirmação divina, o sucesso do servo. Nesse trecho, Deus vai confirmar o seu servo, vai dizer, é por meio dele que eu vou trazer a grande libertação, e vai fazer mais ainda, vai dizer que o servo terá sucesso naquilo que ele realizar, ok? O servo não será frustrado, Débora. O servo não será frustrado, Débora, Silvia, Gessé, ele vai ser próspero naquilo que ele realizar, ainda que ele sofra, enquanto faz o que Deus quer, o que o Senhor quer. Mas no fim, ele será próspero. O que ele fez vai ter sucesso. Ok? Olha só,
A nossa divisão desse texto é o seguinte: a eficácia universal do servo. O servo e o reconhecimento gentio. O servo não vai salvar só Israel, ele vai salvar Israel e os gentios. Ele vai salvar todas as nações, todos os homens de todas as nações. Ok? O servo e a sua aliança com Israel, o servo não se esquece do povo de Deus, que é Israel, ele vai salvar também Israel. A reunião universal, o servo vai fazer com que o povo de Deus faça uma jornada de saída do pecado para Deus. E a reunião mundial, o servo vai reunir todo o seu povo, de todas as nações ao redor dele. E depois, a alegria universal. Todo o cosmos, todo o universo, toda a criação vai exaltar a Deus por essa grande obra por meio do seu servo. Então vamos lá, começando. Primeiro aqui, a eficácia universal, o servo e o reconhecimento gentil. Olha aí o versículo 7, olha, acompanhe comigo. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão, por amor do Senhor que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Então veja só, o Senhor é quem fala ao servo agora. Nós vimos que lá em 49, 1:6, o servo é que falou. Agora é o Senhor do servo. Tanto que aí começa, assim diz o Senhor, o Redentor e o Santo de Israel. Irmãos, o servo de Yahvé, o servo do Senhor, ele será, lembra quem está falando do sucesso do servo, que o Senhor garantiu? Ele será bem sucedido na tarefa dele, porque o Senhor é o Redentor. A ideia de que Deus tem poder como Redentor. Ele vai guardar o seu servo. Então, por isso que Deus se anuncia aqui como o Redentor. É aquele que tem poder para salvar. Então, ele vai salvar o servo dele. Ainda que o servo dele sofra, ainda que o servo dele seja, como nós veremos aqui, objeto de desprezo dos homens, o Senhor é o Redentor. O Senhor não vai deixar sozinho nem abandonado o seu servo. E ainda mais, ele é o Santo de Israel. E aqui a ideia é o seguinte, é que o Senhor não só tem poder para salvar o seu servo, para guardar o seu servo, como ele fará porque ele prometeu. Ele é santo. A ideia de ser santo é que ele não mente. A mentira é um pecado. A verdade faz parte da santidade. Quem fala a verdade torna-se santo, assim como Deus é santo. Então a ideia é a seguinte, Deus tem poder porque é o Redentor, e ele vai guardar o servo porque é santo. Ele não vai mentir. Ele prometeu que o servo será guardado. Ok? Então daí Deus se apresenta como o Redentor e o Santo de Israel, mostrando que ele não só tem poder para guardar o servo dele, como também ele fará porque ele é santo, ele não mente. Ele prometeu e vai cumprir. Então olha só o que o Redentor, o Santo de Israel diz. E a quem ele diz? Primeiro, a quem que ele diz? Ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Então, esse servo de Yahvé, que a gente começa a ver no capítulo 49, mas de quem já foi feita menção anteriormente no livro de Isaías, ele é desprezado. Aqui a ideia de ele é profundamente desprezado. Isaías vai dizer lá no capítulo 53 que é alguém de quem os homens escondem o rosto. A ideia de que as pessoas não gostam dele, não lhe dão importância. Mais ainda, ele é aborrecido das nações. Ou seja, o mundo gentílico não se importa com ele, com esse servo. Então veja, ele é aborrecido, ele é desprezado, e ele aqui é chamado de servo, Valéria, dos tiranos. O que significa isso? O servo de Yahvé é servo dos tiranos. Significa que em algum momento esse servo, Coraci, de Yahvé, ele será colocado debaixo das mãos dos tiranos e os tiranos farão com ele o que quiserem. Essa é a ideia. Esse servo vai ser aborrecido, será desprezado e será colocado nas mãos dos tiranos. E por um momento os tiranos farão com ele o que quiserem. Ok? Então esse servo vai sofrer. Esse servo será humilhado. Agora, olha a mudança que acontece agora.
Olha o que Deus diz a esse servo sofredor. Os reis o verão, os príncipes se levantarão e eles te adorarão. Então agora há uma inversão, percebe? Daquele que era aborrecido, desprezado, daquele que estava debaixo das mãos dos tiranos, agora ele é visto pelos reis, os reis se levantam diante dele. A ideia de reis se levantarem aqui é a ideia de reconhecimento. Quando uma autoridade chega no lugar, as pessoas se levantam. Então olha só, esse servo, ainda que sofredor, ainda que desprezado, ele será reconhecido por reis. Os reis levantarão. E diz mais o texto, e eles te adorarão. O verbo aqui, eles se curvarão. Então veja, é interessante, né? Esses reis se levantam e se curvam. A ideia de que eles prestam honra a este servo, que outrora foi humilhado, de todas as maneiras. Então isso aqui é poderoso entender, meus irmãos. E por que isso vai acontecer? É difícil imaginar, Denise, que uma virada do destino, por assim dizer, ela é tão possível. Alguém que era desprezado, aborrecido, estava debaixo das mãos dos tiranos, agora ele é adorado pelos reis, agora os reis se curvam e se levantam diante dele, honrando. Como é que isso vai acontecer? Aí a garantia é que Deus falou, Deus decretou. Deus fará que isso aconteça. Olha só o final do versículo 7. Por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te escolheu. A ideia aqui então, vamos aqui comigo, irmãos. A ideia aqui é que Deus fará isso acontecer. Porque Deus colocou o nome dele nisso, ele decretou. Então a ideia dos decretos eternos de Deus. Tudo que Deus decidiu, tudo que Deus planejou vai acontecer. Então essa é a ideia que está falando. O servo, ele será desprezado, mas ele será exaltado. Porque eu, o Senhor, estou colocando a minha palavra nisso. Eu farei isso acontecer, porque é o Deus poderoso. Lembra, ele é o Deus redentor. O Santo de Israel, como ele se apresenta. Ok? Então, olha aqui. A gente viu em primeiro lugar aqui que o servo é reconhecido pelo mundo gentílico. Aonde nós vimos isso aqui? Os reis o verão. E os príncipes se levantarão e eles te adorarão. Atenção, esse servo especial de Yahvé, ele será adorado por gentios, não só por judeus, mas por pessoas de todas as nações. Ok? Mas vamos mais. Esse servo, ele é o cumprimento da aliança com Israel. Olha só o versículo de número 8 e 9, metade no 9 aí, eu farei a leitura aqui. Diz ainda o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Então, veja aí, meus irmãos, até aí o 9, né? Até o início do 9. Então, veja, olha o que o Senhor continua dizendo ao servo, né? Olha só o que ele continua dizendo ao servo. No tempo aceitável, eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. O servo, esse servo, de quem Isaías está falando, ele vai sofrer. A gente já viu que ele vai ficar debaixo das mãos dos tiranos. Só que ele vai clamar ao seu Senhor. E o Senhor vai ouvir. A ideia de ouvir aqui, eu te ouvi, a ideia de que o servo é um homem de oração. Esse servo, ele busca Deus em oração, porque Deus diz assim, eu te ouvi. Então, na angústia, esse servo clamou. E Deus falou, eu te ouvi. Então, Deus vai ouvir esse servo na hora da angústia dele. E você pode imaginar de quem que a gente está falando, né? Eu imagino que sua mente esteja indo lá para o Novo Testamento, imaginando o servo lá no jardim do Getsemane, lembram-se? Quando ele orava a Deus em sofrimento e Deus o ouvia. Então isso tudo aqui é desse servo que está falando. E olha só, eu te socorri, a ideia de que o Senhor não desamparou o seu servo. A missão do servo é dura. Olha só o versículo, vamos só para lembrar,
Olha o versículo 4, alguém leia, versículo 4 do nosso texto do último estudo. Versículo 4 do capítulo 49 ainda, olha aí. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inutilmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Então veja, debalde o servo diz, né? Porque nessa estrofe o servo é que está falando dele. Debalde eu tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Então a ideia é do que o servo está sofrendo. Ele está de fato sob um peso muito grande. Há um peso sobre o servo muito grande. Eu tenho trabalhado, mas ninguém me ouve. Eu tenho obrado, mas ninguém reconhece. Mas o Senhor tem ouvido o servo. É um consolo para o servo. Então, olha só, voltando ao texto lá do versículo 8. No tempo aceitável, no dia no tempo de mostrar favor ao servo, o Senhor o ouvirá. Aí dá uma ideia no passado, né? Eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. A ideia de que Deus não deixaria por fim o seu servo a padecer. Finalmente, né? Vocês se lembram do servo lá do Novo Testamento, que a morte não teve poder sobre ele, lembram-se? No dia da salvação, eu te socorri. O servo foi morto, não foi? Lá no Novo Testamento? E ele foi sepultado, não foi? Mas no dia da salvação, Deus o reergueu dos mortos. Tá vendo? É maravilhoso como isso fala daquele servo, não? Séculos antes. Deus já estava falando para ele, para esse servo, o cuidado que Deus teria com ele. Isso aqui é poderoso, não é? Como a palavra de Deus se cumpre. Como Deus falou tudo acerca do Messias, do servo de Yahvé. E como se cumpriu especificamente o que ele falou. E aí, olha só. Guardar-te-ei, continuando, o versículo 8. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra que ele repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos sair e aos que estão em trevas aparecei. Então veja aí. Guardar-te-ei e te farei. Aí os verbos, no grego aí, os verbos, a ideia de certeza. Então é mais ou menos assim. É certo que eu te guardarei. E é certo que eu te farei. A ideia de que aquilo que Deus decidiu não voltará atrás, né? Aquilo que Deus planejou, Ele executará. Então a ideia é certo que eu te guardarei. Lembra, irmãos, que o servo vai passar por muitas dores, vai passar por muitas angústias, mas o Senhor está prometendo a ele, é certo que eu te guardarei. E aí diz mais, é certo que eu te farei o quê? Olha aí, é certo que eu te farei mediador da aliança do povo. A ideia aqui no grego, ele é melhor lido assim, eu te farei a aliança do povo. Eu te farei a aliança. Então, veja que, não sei se vocês se lembram, na última vez que a gente esteve aqui, nesse texto, as 2 quintas-feiras atrás, a gente viu que o servo não poderia ser Isaías, o profeta. Por quê? Porque esse servo é muito mais magnífico, ele é muito mais sublime do que um homem qualquer. E aqui fica mais claro ainda que não é Isaías, porque Deus disse que fará desse servo a aliança. Veja, não é fará com esse servo uma aliança. Esse servo é a aliança. Então ele não pode ser um homem qualquer. Ele tem que ser mais do que um homem. A ideia de que todo o povo de Deus que quebrou a aliança depende desse servo. Porque, irmãos, pense na aliança de Deus, que Deus deu a Adão e deu a Israel. Tanto Adão quanto Israel quebraram inúmeras vezes a aliança. O que o povo mais fez no Antigo Testamento? Quebrar a aliança. E o que nós mais fazemos, irmãos? Nós quebramos a aliança também, mesmo sendo chamados povo de Deus, nós mentimos quando não é para mentir, nós cobiçamos quando não é para cobiçar, nós damos mau testemunho quando não era para fazer, então nós estamos quebrando constantemente a aliança, ou seja, nós somos culpados diante de Deus. A aliança diz que nós seremos amaldiçoados, porque a aliança diz que maldito todo aquele que não permanecer nas palavras deste livro. Só que esse servo é uma nova aliança.
A nossa condição, nosso destino final depende desse servo. Então ele não é uma aliança, mas ele é a aliança de Deus com o seu povo. Eu te farei a aliança com o meu povo. Ou seja, o meu povo dependerá de ti. O meu povo depende de você. Deus diz a esse servo. E aí, como esse servo é fiel e ele vai cumprir a aliança, todas as bênçãos da aliança virão por meio desse servo. E quais são as bênçãos aqui? Elas são pintadas aqui, descritas como bênçãos terrenas, embora falem de bênçãos espirituais. Quer ver? Olha só. Eu te farei mediador da aliança do povo para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos saí e aos que estão em trevas aparecei. Essas bênçãos, irmãos, eram bênçãos prometidas de Deus a Israel. Posse da terra, a liberdade longe de cativeiro. As bênçãos da aliança diziam isso. Se vocês me ouvirem, vocês comerão do fruto da terra. Ninguém vai tirar vocês daí. Se vocês me derem ouvidos, vocês vencerão seus inimigos. Ninguém levará vocês cativos. Mas a ideia de que esse povo, ele por seus pecados, a terra deles foi tomada, a terra foi assolada, foi destruída, eles foram tomados cativos. E o que esse servo está fazendo? Ele está consertando isso, a linguagem é de conserto. Porque ele está restaurando a terra, olha aí comigo, versículo 8, final dele. Para restaurares a terra, e repartires as herdades destruídas. Você vai dar a herança que esse povo perdeu por seus pecados, você vai dar novamente essa herança a eles, mas essas heranças serão de fato reconstruídas, não mais destruídas, e você vai dizer aos cativos sair, e aos que estão nas trevas aparecer. Então veja, ele está consertando as coisas. Esse servo, Cássio, Dona Coraci, Tânia, está consertando o que o povo de Deus, o que Israel destruiu por seus pecados. Então daí esse servo, ele traz um novo conserto, uma nova aliança. Você lembra de um servo do Novo Testamento que diz assim: este é o cálice da nova aliança, do conserto. A nova aliança, a palavra pode significar conserto. Esse é o meu sangue pelo qual estou consertando as coisas. Olha que maravilha. Eu e você destruímos as coisas. Mas esse servo veio consertar as coisas. Ele veio consertar a nossa vida. Ele veio transformar o que estava quebrado. Ele veio restaurar. É disso que está falando. Olha o poder desse servo. Olha o que Deus vai fazer por meio dele. O que Deus faria. E aí veja. Então olha. Esse servo é a aliança com Israel. Ou seja, é nele que as bênçãos da aliança chegam aos homens. Posse da terra, desfrutes da herança, liberdade. Tudo isso chega por meio desse servo que é a aliança de Deus com o seu povo. Como é que as bênçãos nos chegam? Mediante a quem? Quando nós oramos mediante o nome de quem? No final, quando nós pedimos bênçãos. Em nome do servo. Em nome do Messias. E você sabe o nome dele. É no nome dele, é por ele que essas bênçãos nos chegam. É disso que Isaías está falando. As bênçãos que você tem hoje, salvação eterna, saúde, comida, veste, emprego, família, todas as alegrias que você tem, tudo que é bom, te vem por causa do servo, por causa da obra do servo. Ok? Ele é a aliança de Deus com o povo. Ele cumpre a aliança e faz com que as bênçãos da aliança cheguem ao povo. Agora vamos ver mais? Olha o que Deus diz acerca desse servo. Que esse servo, ele vai conduzir o povo dele numa jornada de saída, numa jornada de êxodo. Olha aí. Alguém lê para mim agora o restante do 9, eles pastarão, e o 10. Alguém, por favor, bem alto, por favor. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede,
a calma, nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Legal. Então, veja, vocês se lembram do ano do jubileu, não se lembram? Na Bíblia? Do ano do jubileu, que era aquele 50º ano. Lembram-se? Depois de um período de 7 ciclos de 7 anos, vinha o 50º ano, ou o ano de número 50, onde os que tinham perdido as suas terras em Israel, porque se tornaram escravos, tiveram que vender as terras seriam dadas novamente. Todo escravo naquele 50º ano seria liberto. Era o ano chamado o ano do jubileu, o ano da misericórdia, o ano da graça. Quando nós vimos aqui falar que as terras serão recuperadas, a herança será desfrutada, os cativos serão libertos, é que o servo cumpre o jubileu. O servo vai cumprir aquele ano da misericórdia. Certo? No servo nós temos a misericórdia, o conserto dos nossos pecados. Mas o servo também é aquele que promove um êxodo. A imagem que é usada aqui é o êxodo de Israel, lá do Egito. Lembra? Eles foram guiados pelo deserto. Houve água, houve nuvem lá para guardá-los do sol. Lembra? Deus, como um pastor, guiou Israel pelo deserto, até a terra prometida. Esse servo vai nos guiar também. Esse servo guiaria também. Só que é do pecado para Deus. O que ele fará é muito maior do que pegar alguém no local, no lugar específico na geografia e tirar para outro lugar, né, em outro lugar geográfico. Não. Ele vai nos libertar dos nossos pecados. É um êxodo do pecado para a vida santa, do inferno para o céu, do mundo para Deus. Então, o servo fará uma obra maior, José e Silvia, do que fez Moisés. Ele é maior do que Moisés. Ele é muito maior do que Moisés, esse servo de Yahvé. Porque ele dará uma libertação muito maior do que o que Moisés trouxe. Moisés não acabou com o pecado do povo. Moisés simplesmente trocou o povo de lugar. Eles saíram do Egito e foram para Canaã. Mas lá em Canaã, eles continuaram pecando. Qual que é a liberdade que importa? É a geográfica? É a gente mudar de lugar ou mudar de vida? O servo vai transformar a nossa vida. Ele vai nos livrar do pecado, do cativeiro de Satanás, e vai nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Lembra que Paulo diz isso? Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É um êxodo. Nós saímos daqui para lá, e é espiritual. Então, Edith está falando com a figura do êxodo, mas Edith está falando de uma jornada espiritual. Você está numa jornada espiritual. Você tem abandonado os seus pecados. A gente não fala da caminhada cristã? A gente não usa esse termo? A caminhada cristã? A Bíblia não fala aquele que está em Cristo deve andar como ele andou? A ideia de caminhada? De peregrinação? Nós somos peregrinos. A Bíblia diz, a ideia de caminhada ao céu. O servo está nos tirando do mundo e nos levando a Deus. É a função dele. É muito maior do que qualquer outro profeta que apareceu. E muito maior do que qualquer outro que apareceria. Certo? Olha só. Nesse caminho que o servo nos conduz, do mundo para Deus, do pecado para a santidade, nesse caminho há provisão, proteção e tutela. Vamos lá ver? Olha a provisão. Eles pastarão, o final do versículo 9. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. A ideia de provisão. Então, imagine um rebanho. O pastor está conduzindo o seu rebanho. A ideia de que qualquer lugar haverá pasto. A ideia de campos desnudos, ou seja, onde não havia pasto, haverá. É a ideia de que o mantimento, o alimento estará sempre à mão. Eles nunca, daí a figura próxima do versículo 10, que eles nunca terão fome nem sede. Então a ideia primeiro de provisão. Neste caminho que o servo nos conduz, há o que, Lucinete? Provisão. Lembra do servo lá no Novo Testamento?
aquele que beber da água que eu lhe der. Olha a provisão. Aquele que eu beber, eu tenho uma água, eu tenho uma provisão para você. Eu tenho uma água. Aquele que comer a minha carne, aquele que beber do meu sangue, ele está providenciando algo para que não nos falte nada espiritualmente. Está vendo o servo, então? Providenciando alimento. O meu corpo é verdadeira comida. E o meu sangue é verdadeira bebida. É a provisão do servo. Ok? Assim como no Êxodo, Deus providenciou o maná e providenciou a água da rocha, o servo está providenciando algo muito maior, o sangue dele e o seu corpo, para que nós sejamos livres espiritualmente do pecado. Para que nós tenhamos paz com Deus. Então, na caminhada com o servo, a provisão. Mas na caminhada com o servo, a proteção também. Olha aí o versículo 10. Não terão fome nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirá. A ideia, meus irmãos, que eles estão protegidos de toda a falta de força interior. Então a ideia é assim, fome e sede nós sentimos dentro. O calor nós sentimos fora. Daí a ideia, não terão nem fome nem sede, nem o calor, ou a calma, né? A calma significa o calor crestante, né? O calor que queima. Nem a calma nem o sol lhes afligirá. Então a ideia, Renata e Débora e Alain e João Felipe, é que o Senhor dará esse servo dá-nos a proteção interna, não haverá nem sede nem fome, e externa também. Ou seja, o sol não nos afligirá. Então a ideia de que esse servo, na sua missão, que Deus lhe deu, nos guarda completamente. Ele é poderoso para nos guardar, Natan, completamente. Tanto a nossa alma, quanto o nosso corpo. Aí você fala, mas crentes morrem. Como é que o servo pode guardar crentes se eles morrem? Mas o servo disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Seu corpo está para sempre guardado pelo servo. Ele guarda a alma e guarda o corpo. Então veja, o servo guarda completamente na jornada. Então isso tem a ver com proteção. Então nós vimos que o servo dá provisão, ele dá proteção e ele também dá tutela. Ele nos conduz, ele está conosco, ele anda a jornada conosco. Olha aí o versículo, ao final do versículo 10. Porque o que dele se compadece, ou seja, Deus que os ama, através desse servo, os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Irmãos, é interessante que o ministério do servo, olha, isso aqui é maravilhoso. O ministério do servo não é só nos libertar. Ele caminha conosco. É diferente. Ele poderia simplesmente nos libertar e deixar-nos ir. E ele diria, olha, eu não vou com vocês, viu? Agora vocês se virem sozinhos, eu já fiz minha parte. Eu libertei vocês. Não. Ele liberta e ele vai conosco. Lembra do que o servo disse no Novo Testamento? Ele diz assim, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra, e eis que estarei convosco, estou convosco, até o fim dos séculos. Eu estou convosco. Ele vos guiará e vos conduzirá aos mananciais de água. Mananciais de água? Nós estamos vendo o Evangelho de João aos domingos, de manhã. Aquele que é o beber da água. Ele que é fluirão rios de água viva, não é? Diz. Aquele que nascer da água e do Espírito, ele diz a Nicodemos, o servo. Ele vos vai conduzir ao manancial de águas. Nele vocês estarão satisfeitos. Então a ideia do acompanhamento do servo. Ele é um pastor, esse servo é um pastor. Ele conduz, ele guia, ele anda junto na jornada. Do mundo para Deus, do pecado para a vida e santa. Esse servo traz provisão, traz proteção e tutela. Ele vai junto na caminhada. Agora nós terminamos. Caminhando para o fim. A reunião mundial. Olha só. Aqui, o texto volta à primeira pessoa, né? O Senhor do servo falando. Transformarei todos os meus montes. Está vendo aí? E as minhas veredas serão alteadas.
É interessante que, veja, a ideia do êxodo, de novo, no caminho, né, do mundo para Deus, do pecado para a santidade, certo? E é esse servo de Yahvé que vai nos conduzir. Ele que fará isso, certo? Essa obra é dele. Então veja, aqui a ideia de que o Senhor do servo não promete que o caminho com o servo não terá esse caminho dificuldades. Veja que o caminho não é, ele tem montes aqui, olha só. Transformarei todos os meus montes. Então, não é a princípio um caminho plano. É um caminho que você vai ter subida, descida, vales, desertos. E não é a vida cristã assim? Cristo disse, no mundo tereis aflições, montanhas, desertos, vocês terão vales. Ok? É a vida cristã. Deus diz, no caminho do meu povo com o meu servo guiando, haverá montes. Mas olha só, são os meus montes. Olha só, o versículo 11. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. A ideia de que Deus vai tornar plano os montes. Aquilo que era difícil passar, Deus vai tornar plano para que o povo dele passe. Então, as nossas dificuldades com Cristo, elas são minimizadas. Deus nos dá força para vencê-las, para passar por elas. Então, é essa a ideia aqui. E é interessante, irmãos, que as veredas serão alteadas. O que é uma vereda alteada? É uma vereda colocada no alto lugar. É a ideia de subir com as veredas. Então, a ideia de que alguém que tem um problema de vista, vamos supor que alguém do povo não consiga ver direito o caminho. O que Deus vai fazer? Ele vai pegar o caminho e vai levantar o caminho, para que todos vejam. Os montes, diz aí, se transformarão em caminhos. Eles não serão mais difíceis de passar por eles. Haverá montes no caminho, mas eu vou tornar eles fáceis de se conduzir por eles. E as veredas serão levantadas, para que todo mundo que tem dificuldade de ver possa enxergar direito. Então a ideia é de que não haverá erro para quem quiser ser salvo. Cristo será anunciado, todos ouvirão a voz dele, todos ouvirão, todos de fato terão a oportunidade de crer em Cristo. Então a ideia de que o caminho tem sido pregado, tem sido levantado, todos os homens ouvem o Evangelho, todo mundo o Evangelho é conhecido, Cristo é conhecido, Deus está levantando o caminho, que é Cristo, lembra? Eu sou o caminho, Ele está fazendo conhecido o caminho. Então a ideia é de ninguém terá desculpa de não ver o caminho, Deus torna a salvação algo simples, algo de fácil acesso. Ok? Vamos lá? Olha o versículo 12. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Então tá vendo, ó, Deus preparou o caminho, Ele facilitou o caminho. Ele aplainou os montes, Ele fez dos montes um caminho possível, Ele também levantou os caminhos para que ninguém erre. E agora o que acontece? Todos os povos agora vão andar por esse caminho que Deus aplainou e essa vereda que Deus levantou. Então, por isso que na continuação do versículo 12 diz assim, eles virão. Ou seja, são as pessoas entrando pelo caminho que Deus preparou. Ok? Olha lá, eles virão de longe. Então, não é de Jerusalém. Veja que não é só o israelita que é salvo. É esse ponto aqui, ó. O servo não só é reconhecido pelo mundo gentio, o mundo gentio se reúne com Israel para adorá-lo. Então esse servo vai ser adorado por um povo que inclui gentios, judeus, homens de todas as nações e línguas, estão se juntando ao caminho que esse servo conduz, que é o servo, o caminho. Então isso aqui é muito poderoso. Então a ideia aqui é, eis que virão de longe. Então não é só de Israel. Eis que aqueles do norte e do ocidente. É interessante que o leste não é citado aqui, né? O ocidente é o oeste. Vocês que estão me vendo aí? Ocidente. O oriente, o leste não é citado. Norte, ocidente, oeste e Sinim. Esse Sinim aí, essa terra de Sinim, é provavelmente sul do Egito. Provavelmente. Há muita discussão entre os teólogos que terra era essa, mas alguns acham que era o sul do Egito. Então, norte,
oeste e sul. Por que não leste? Por que não do leste? Por que o caminho não contempla o leste? Porque a Babilônia ficava no leste. Então a ideia de que o caminho não tem o quê? Retorno. Nesse caminho, não há mais volta ao pecado, ao cativeiro. Olha que maravilhoso. A Bíblia é maravilhosa, irmãos. Ela é verdade de Deus. A gente pensa que as coisas estão aí por estarem. E quanta coisa maravilhosa na Bíblia. Por que não cita o leste? É porque lá está a Babilônia. E quando o povo de Deus é libertado do pecado, é para nunca mais voltar para lá. É para não pecar mais. Domingo agora nós vamos ver a mulher adúltera, né? Lembra Jesus falando com ela? Vá e não peques mais. Nunca mais a Babilônia. Nunca mais o cativeiro. Nunca mais a escravidão do pecado. É para isso que ele nos libertou. Para não vivermos mais no pecado. Vai e não peques mais. Esse é o... Irmãos, você não pode andar com Cristo e andar para o lado da Babilônia. Você não pode. Se você está andando no pecado, você não está andando no caminho. Ou o caminho, ou o pecado. É isso que o texto está ensinando. Que o servo de Yahvé tem um caminho. Ele é o caminho. E quem anda nele não vive em pecado. O servo reúne todos os povos. É uma reunião mundial ao redor do servo e Deus está fazendo isso. E aí, por fim, o Senhor confirma agora, terminando, o Senhor confirma a dupla tarefa do servo, que é conduzir tanto Israel quanto o mundo gentílico, e chama toda a criação para cantar louvores à obra do servo, à glória de Deus. Olha aí, alguém lê para mim o 13 para terminar? Alguém lê, por favor, leia alto, por favor, meu irmão. Cantai, ó céus, alegre-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e os seus aflitos se compadecem. Legal. Olha só, esse cântico aqui, esse final, celebra a obra do Senhor por meio do servo. Então o povo foi libertado do cativeiro. A gente sabe que é um cativeiro espiritual. O servo conduziu esse povo, providenciou para ele, protegeu, tutelou. O servo fez tudo. E o povo chegou àquela Canaã celestial. E aí quando isso acontecer, a criação vai romper em louvores, glorificando a Deus por sua obra, por meio do servo. A natureza, que inicialmente... É muito interessante isso em Isaías. Lá no início de Isaías, a natureza ela é convocada para ser testemunha contra o pecado de Israel. Isaías capítulo 1, versículo 2. Olha só a natureza ali. Ouvi, ó céus, e dá ouvido à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Olha que coisa. No início do livro de Isaías, a criação é chamada, mas não é para cantar. É para ser testemunha do pecado de Israel, do povo de Deus. Olha o que os meus filhos estão fazendo. Eu criei esses filhos. Eu fiz com que eles ficassem até a fase adulta. E agora eles não se lembram de mim. Não é dolorido para um pai criar um filho e o filho depois de grande não obedecê-lo? Não é ingratidão isso? Não é mais alta a traição? Você alimentar alguém, criar alguém, orar por alguém e aquela pessoa se revoltar contra você. Foi isso que Deus chamou a natureza para contemplar, para ser testemunha. Mas lembra do servo? Ele veio consertar. Ele é o conserto. E agora a criação é chamada de novo. Mas não é para testemunhar pecado. É para louvar a obra do servo que salvou o povo do Senhor. Isso aqui é magnífico. Então agora a criação participa. Lembra do que Paulo diz em Romanos 8? A criação geme, esperando a redenção dos filhos de Deus. De onde Paulo tirou isso? Da Bíblia, do Antigo Testamento.
Ele sabe que a salvação não tem a ver só conosco. Tem a ver com todas as coisas. Porque o mundo agora é cativo por causa do pecado de Adão. O mundo sofre. Os animais sofrem. A natureza sofre pelo descaso do homem. Mas no dia de Cristo, toda a criação celebrará. Todo o universo. Imagina, irmãos, todo o universo cantará louvores a Cristo Jesus. Porque Ele consertou. Não é Ele que diz? Eis que faço novas todas as coisas. Lá em Apocalipse, o servo diz, eu faço nova todas as coisas. Então Ele vai criar novos céus e nova terra. Aliás, nós estamos aguardando o ápice dessa obra do servo, né? Esse ápice não chegou ainda não. O servo já fez muita coisa que Deus designou ele para fazer, mas tem coisas ainda para o futuro. Lá em Apocalipse 7, olha só. Diz aí, meus irmãos, que depois dessas coisas vi grande multidão. Olha a reunião. Lembra a reunião que a gente falou? Ou agora que Isaías disse? Que ninguém podia namorar, de todas as nações, tribos. Lembra que os reis se prostrarão diante dele, de pé diante do trono e diante do Cordeiro, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Diz aí o texto de Apocalipse. E aí diz mais, o texto diz que, versículo de número 1, diz assim, depois, do capítulo 7 de Apocalipse, depois disso vi 4 anjos em pé, dos 4 cantos da terra, conservando seguros e 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Havia a criação envolvida, e sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então veja aí, versículo 2, vi outro anjo que subiu nascendo do sol, tendo o sangue de Deus vivo, clamou em grande voz, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e no mar. Então veja, Deus vai protegendo a sua criação do mal, e de fato, meus irmãos, ele será exaltado naquele grande dia. Veja que Apocalipse fala, né? Do Cordeiro reunindo a multidão, do Cordeiro sendo adorado, e é o que nós vemos ali. Então há uma obra ainda para ser completada, o ápice da obra do Cordeiro. E nós ansiamos por esse dia. Nós ansiamos por esse dia de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós vimos aí que o Cordeiro, ele será a alegria de todo o universo, né? O servo de Yahvé, tendo consertado tudo, será a alegria de todo o universo. E aí, veja só o versículo final aí, 13, né? Cantai, ó céus, alegre-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos. A ideia dos montes é os lugares altos onde a mensagem é proclamada, né? Porque o Senhor consolou. Olha só, o verbo está no passado. Então a ideia de que o que Deus decidiu é como já tivesse feito. Daí a ideia de consolou no passado. Certo? A salvação ainda não chegou. Os céus e a terra não se juntaram na libertação dos filhos de Deus que virá no dia de Cristo. Mas já diz no passado aí, o Senhor consolou. Por que está no passado? Porque se o Senhor decidiu, está certo. É certo que acontecerá. Então aí usa um passado como certeza. O Senhor consolou seu povo e dos seus aflitos se compadece. Então nada vai impedir, irmãos, a glória de Deus, a alegria do povo e a honra do servo. A Babilônia, a Assíria, os montes, os obstáculos, nada impedirá. Deus vai cumprir a libertação que prometeu. Ele vai levar até o fim. Lembra? Aquele que começou boa obra em vós é fiel para completá-la até aquele dia. Então, disso está falando Isaías, essa grande libertação que o servo de Yahvé, amando de Yahvé, fará e tem feito na vida do seu povo. Terminando, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que a obra do Senhor alcançará êxito, porque o Senhor assim decretou. Nada, irmãos, não tem governo nesse mundo, não tem ímpio, não tem poderes, nem alturas, nem potestades, nem principados, nada que impeça o Senhor e o seu servo de alcançar êxito. Nada vai impedir. Às vezes eu e você ficamos com medo, né, do mundo. A agenda mundana
está ganhando espaço. A igreja está sendo perseguida. A verdade está sendo suprimida. E você fica preocupado, e eu também. Você não tem que se preocupar. O Senhor levará a cabo o que Ele prometeu. Aliás, toda essa situação que a gente vive hoje faz parte do plano de Deus. Lembra? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Já faz parte do plano. O Senhor decretou que fosse assim. Então, tudo que está acontecendo segundo o decreto de Deus. Então o servo alcançará por fim êxito total, porque Deus decretou. Nós aprendemos também que Deus exalta aqueles que se humilham debaixo da sua vontade. Você viu aí, né? O servo foi entregue na mão dos tiranos, o servo foi desprezado, mas o que aconteceu? O Senhor o exaltou, sobremaneira. Lembra lá de Cristo? Lá em Filipenses 2? Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Servo. E morrendo morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, de tal maneira, que ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Cristo, Jesus, se dobre todo o joelho. Está falando de Isaías. E toda boca confesse acerca desse servo, que ele é o rei para a glória de Deus Pai. Todo aquele que se humilha debaixo da mão de Deus será exaltado. Todo aquele que faz a vontade de Deus e não a própria vontade, Deus exaltará. Isso é tanto verdade para o servo de Yahvé quanto para mim e para você. Ok? Vamos lá? Em Cristo temos o conceito da aliança e um novo relacionamento com Deus, o Pai. Nós jamais poderíamos ser abençoados por Deus, porque nós somos violadores da aliança. Eu e você quebramos a aliança todo dia. Mas Cristo é o conserto. Cristo é a nova aliança. E se eu creio nele, eu tenho todas as bênçãos de Deus na minha vida. Porque Jesus Cristo consertou o que eu havia destruído. E ele me consertou também, né? Como te consertou. Ele tem te santificado. Então Cristo Jesus é o conserto da nova aliança. Ele é a nova aliança. E ele acerta o nosso relacionamento com Deus. Antes Deus estava irado contra nós. Agora nós temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, como diz Paulo. Por fim, aqui o penúltimo. Cristo não só nos livra de nossos pecados através dessa nova aliança, mas também nos guia de forma segura e perene até o reino de Deus. Irmãos, nós ainda não somos perfeitos, como deveríamos ser. Mas Cristo nos fará, por fim, perfeitos como Ele é. Porque Ele está conosco. Ele está em nós. Lembra? Ele nos deu do seu Espírito. Ele jamais nos abandonará. Aconteça o que acontecer, as maiores tragédias, os maiores sofrimentos, Cristo estará conosco. Lembra, eu, pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele vai nos levar até o fim da jornada. Ele é poderoso para isso, né? E por fim, aprendemos que Deus será adorado por toda a criação. Irmãos, que glória será aquele dia, né? Indizível, que nós não temos como imaginar, onde o universo, juntamente com os eleitos de Deus, adorarão o Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. Que será isso, não? Nós não temos como chegar aos pés do que será o dia da glória de Cristo. Mas, como diz aquele hino, né? Eu, pela graça de Jesus, lá estarei. Quando, enfim, chegar o dia da vitória do meu Rei. Quando, enfim, chegar este dia, pela graça de Jesus, eu lá estarei. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.